Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Que bom nós estarmos juntos nesse momento, para nós estudarmos a palavra do Senhor, né? Para nós ouvirmos e entendermos aquilo que o Senhor quer para nós nos ensinar neste momento, neste dia, amém? E eu convido você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 16. Lá no Antigo Testamento, né, na parte dos livros históricos, nós vamos ler e nós vamos estudar, irmãos, nesse momento, o tema Sarando a Nossa Nação, né? Nós entendemos da parte de Deus, queridos, que nós, como igreja, como corpo de Cristo, como pessoas que temem ao Senhor Jesus Cristo, que são filhos de Deus, nós precisamos estar orando, nós precisamos estar intercedendo pela nossa nação. Amém? Mas sabe, meus queridos irmãos, existe, ao mesmo tempo, uma construção que nós precisamos fazer, né? Às vezes a gente acha, sabe, queridos, que é só assim, a gente já vai chegando direto e vai orando e vai fazendo. Todo tempo é tempo de orar, tá, irmãos? A palavra do Senhor, ela diz assim, orai sem cessar, amém? Então nós temos que orar em todo tempo. Só que nós também temos que ter a sabedoria e o discernimento de entender aquilo que as Escrituras vão nos dizer a respeito da eficácia das nossas orações. Irmãos, porque nós precisamos crescer na eficácia das nossas orações, amém? Quando a gente começa a aprender a orar, a gente começa devagarinho, a gente começa pequenininho, mas a palavra do Senhor fala que Deus deseja que nós estejamos saindo da infantilidade espiritual rumo à maturidade espiritual, rumo à medida da estatura completa de Cristo, que é o nosso modelo. Então, o Senhor deseja que a gente adquira uma maturidade espiritual, como o Senhor Jesus Cristo demonstrou ter. E, para isso, nós precisamos crescer. Então, irmãos, na nossa vida de oração, também é a mesma coisa, tá bom? E, sabe, esse público aqui da tarde da fé, da noite da fé, né? Vocês são um público fiel, vocês são um público que tem uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, né? E são pessoas que gostam de orar. E eu creio que o Espírito Santo está trazendo esta palavra para nós, para que a gente possa construir a nossa vida de oração, a nossa vida de intercessão com uma eficácia cada vez maior. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7. E nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos,
e o meu coração todos os dias. Amém? Irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Meus irmãos queridos, o Senhor nosso Deus, ele havia se manifestado na vida do povo de Israel de uma forma assim, com muitos milagres, com uma forma assim, com demonstração de poder, de uma forma muito grande, tá? Dias muito tempo atrás, antes do período de Salomão, tá? Que foi quando o povo ficou cativo lá no Egito e Deus os libertou do Egito, que é um símbolo para nós do mundo, né? Então, queridos, o Senhor liberta o povo do Egito e o Senhor os liberta fazendo 10 sinais, mandando 10 pragas, depois tirando eles dali de uma forma milagrosa, abrindo o Mar Vermelho, colocando uma coluna de fogo, que era da glória de Deus, guardando o arraial durante a noite. Uma nuvem de glória os cobria durante o dia. A palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 8, vai dizer que naquele período os pés deles não incharam, eles não ficaram doentes, a roupa não se envelheceu, o sapato não se envelheceu. A palavra do Senhor vai dizer que eles foram alimentados por Deus com um pão que caía do céu, o maná. A palavra do Senhor vai contar, irmãos, muitos milagres, coisas assim maravilhosas. Mas depois que o povo entrou na terra prometida e tomou posse da terra, já na época de Josué, parece assim que os milagres foram diminuindo um pouco. Depois, o povo de Israel passou por um período assim bem difícil, na época dos juízes, né, dos juízes de Israel. Irmãos, onde teve uma época que tinha uma época que eles obedeciam a Deus, outra época que eles não obedeciam a Deus. E aí, quando eles obedeciam, tudo ia bem. Quando eles não obedeciam, sabe, nações inimigas invadiam e judiavam deles. E aí eles se arrependiam, buscavam a Deus. Aí Deus ouvia, levantavam outro juiz e assim ia. Aqui, irmãos, nós já estamos na história do terceiro rei de Israel. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi, e Salomão é filho do rei Davi, tá? E aí, irmãos, aquelas manifestações todas da glória de Deus, aquelas manifestações todas do poder de Deus, tinham ficado lá atrás. Lá, há muitas centenas de anos atrás, tá? Ficou lá numa época passada. Mas desde a época de Davi, o rei Davi assentou no seu coração, irmãos, que ele restauraria algo que ele considerava o principal. Porque ele considerava algo principal na vida dele, né? Então, como ele considerava algo principal na vida dele, ele considerava esse algo principal para todo o reino de Israel também. O que era esse algo principal? A presença de Deus. E ele entendia, irmãos, que ele não era o verdadeiro rei de Israel, que o verdadeiro rei de Israel era Jeová, era o Senhor. Amém? Então, Davi, nessa comunhão com Deus, nessa intimidade que ele tinha, entendendo isso, ele traz novamente a Arca da Aliança, que representava, irmãos, a presença de Deus. Amém? E, desta forma, o Senhor começa um processo de restauração nessa nação. A Arca de Deus tinha ficado escondida lá numa cidade por 20 anos. Irmãos, Deus é que ordena que construa essa arca, todas as peças de um tabernáculo. Enquanto eles se movem pelo deserto, vai lá, os tabernáculos se movendo, mas quando eles entraram na terra prometida, esse tabernáculo ele foi colocado na cidade de Siló. E aí, uma determinada situação, eles já com o coração bem afastado de Deus, o povo de Deus, pegaram essa arca, levaram essa arca para uma guerra, sem consultar a Deus, irmãos, sem direção de Deus, sem nada, achando
que eles é que transportavam Deus. Olha só. Né? Nós vamos levar Deus para a guerra. E aí o Senhor vai nos dar a vitória. Irmãos, mas levaram uma surra, perderam a guerra, e para o final essa arca foi parar na terra dos filisteus. Os filisteus, cada dia que levantavam, colocaram essa arca lá no templo do Deus deles, o Deus Dagom, e essa arca, irmãos, simbolizava a presença de Deus. Então, cada manhã, esse Deus Dagom aparecia caído, quebrado, prostrado diante da presença de Deus, porque é assim que nós precisamos estar na presença de Deus. Na presença de Deus, todo o joelho se dobrará. Irmãos, só o Senhor é Deus. Amém? E daí, os filisteus devolvem essa arca, e essa arca fica lá 20 anos. Mas o rei Davi, ele dá o primeiro passo. Através de Davi, Deus dá o primeiro passo com Israel para a restauração. E o primeiro passo que você e eu temos que dar é o mesmo passo que Davi deu, que a nação de Israel deu na época de Davi, que é o quê? Que é restaurar, irmãos e irmãs, o altar da nossa vida. Quando Davi faz uma tenda novamente em Jerusalém e traz a arca, que simbolizava a presença de Deus, para dentro de Jerusalém, e lá começa um ciclo naquele tabernáculo de adoração, de louvor e de oração, presta atenção, de oração, 24 horas. O povo, irmãos, havia uma escala de levitas, de cantores, de intercessores, e eles se revezavam nos seus turnos. Então, 24 horas havia adoração e intercessão a Deus naquele tabernáculo de Davi. Irmãos, e esse é o primeiro passo para que nós estejamos restaurando a nossa vida e a nossa vida como intercessores. Nós precisamos restaurar o altar. E aí eu preciso te perguntar, você tem altar na sua vida? Mas pastora, o que é isso, altar? Irmão, o altar, nas Escrituras, ele significa uma vida de devoção, aonde você adora a Deus, aonde você tem comunhão com Deus, aonde você tem intimidade com Deus, aonde você busca a Deus através da oração, através da leitura da palavra. Você separa um tempo para jejuar. Você tem isso na sua vida? Querido, se você tem isso na sua vida, você tem altar. Amém? Se você não tem isso na sua vida, você precisa se transformar num construtor de altar, num restaurador de altar. E Davi fez isso naquela nação, irmãos. Ele trouxe novamente a presença do Senhor. Então, você precisa, eu preciso, todos nós precisamos, em primeiro lugar, para nós chegarmos a intercedermos pela nossa nação, para chegarmos neste lugar de segundo Crônicas, para nós orarmos, nos humilharmos, buscarmos ao Senhor pela nossa nação, antes nós precisamos restaurar o altar na nossa vida. O altar de adoração, de devoção do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o Senhor tem que reinar na nossa vida. Amém? E nós temos que ter vida de adoração, de busca em oração, de busca através da palavra. Se você não está fazendo isso, e altar, não é só aqui na igreja, irmãos, quando você vem nos cultos aos domingos. E isso você precisa ter diariamente na sua vida, tá? Então, para nós orarmos pelo Brasil com eficácia, para nós intercedermos pela nossa nação, irmãos, com eficácia, para nós intercedermos por qualquer pessoa com eficácia, em primeiro lugar, nós temos que ter altar. Tem que ter vida de intimidade com Deus, de conhecer a Deus, de amar a Deus, de deixar Deus trabalhar na nossa vida no secreto. Amém? Este altar é o lugar secreto que Jesus fala. Você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar ao teu Pai que está em secreto. Irmãos, é essa vida de intimidade. Amém? Porque se você não tem altar, sabe o que a gente vira, irmãos? A gente vira
uns pedintes apenas, que de vez em quando, ou num momento de necessidade, todo dia, aparece lá batendo na porta do Senhor, os pedintes. Só que o pedinte, irmão, ele é diferente do filho. É diferente de quem tem altar. Quem tem altar vai na presença do Pai em adoração, louva, adora, ouve o que Deus tem para dizer, fala com Deus, deixa o Senhor agir na sua vida, limpar a sua vida, transformar. É uma pessoa da casa que tem intimidade, que habita na presença do Senhor, irmãos. E aí, uma das coisas que esse filho faz é interceder. Porque a palavra interceder do hebraico é a palavra paga, que significa encontro. Então, irmãos, não é o pedinte, é aquele filho que tem um encontro com o seu pai. É como a noiva que tem um encontro com o seu noivo. É como a esposa que tem um encontro de intimidade com o seu esposo. Está entendendo? É totalmente diferente da ideia de um mendigo, que só aparece lá quando precisa, irmãos. A eficácia do pedido de um e do pedido de outro, irmãos, é totalmente diferente. Tá? Então, em primeiro lugar, nós precisamos restabelecer o altar na nossa vida. Amém? Fazer o que Davi fez. Buscar a presença do Senhor continuamente, dia após dia. Amém? A segunda coisa, irmãos, que foi feita, antes de chegar aqui, nós vamos ver aqui o contexto. Da onde que apareceu, né? No versículo 11, o Senhor, assim Salomão acabou a casa do Senhor, né? E daí de noite apareceu o Senhor. Então, o que foi esse acabar a casa do Senhor, irmãos? Lá no deserto, Deus mandou construir uma tenda. Essa tenda foi vindo, foi armada lá em Siló. Depois que a arca foi levada, em uma das invasões, os inimigos de Deus destruíram todas as outras peças da mobília que Moisés tinha construído lá no deserto. Inclusive a tenda com todos os utensílios foi tudo destruído. Há um pequeno relato disso lá no livro de Jeremias, quando o Senhor fala que se Israel não se emendasse, Deus destruiria novamente ali o templo, como Deus permitiu a destruição da tenda lá em Siló, que os inimigos destruíram. Tá? Porque lá nos livros de Samuel não é registrado, mas lá o profeta Jeremias cita isso. Tá bom? Então, irmãos, foi destruído. Agora, o Senhor manda Davi, coloca no coração de Davi, que Davi construa uma casa para o Senhor. Davi já tinha feito a tenda, onde tinha essa adoração 24 horas. Mas isso, irmãos, é o coração. Isso era o coração, essa intimidade lá, esse centro, essa oração 24 horas, essa adoração 24 horas. É o altar, é o centro, é como se fosse lá o Santo dos Santos. É o centro da casa. Mas os outros aspectos da casa tinham sido destruídos, irmãos. Que eram os sacrifícios que tinham que ser apresentados, sacrifício pelo pecado, uma série de coisas que tudo aquilo simboliza Jesus no Novo Testamento. E aí, irmãos, que o Senhor dá ordens para que seja construído para Davi, só que fala que não é Davi que construiria, porque o Senhor fala assim: Davi, você foi um homem de muitas guerras, e eu vou levantar o seu filho depois de você, e esta pessoa que eu vou trazer paz na época dele, vai haver a reconstrução da casa. Então, abra comigo no primeiro livro das Crônicas. Nós vamos ler ali no capítulo 28. Vá um pouquinho para trás, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 28. Nós vamos ler versículo 11, 12 e depois o versículo 19, que eu quero mostrar algo para você.
Versículo 11 vai dizer assim: Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa do Senhor e para os tesouros das coisas consagradas. Vamos lá para o 19. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as coisas dessa planta. Então, irmãos, Davi entrega para Salomão a planta da casa de Deus. E diz assim: Deus me deu. Deus, tudo isso que foi escrito aqui foi por mandado de Deus, está escrito aqui no versículo. Assim como Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés, irmãos, deu uma planta de um templo. Para Davi, falou, manda o seu filho fazer assim. Irmãos, até hoje de manhã eu estava conversando lá no presbitério. Nós precisamos edificar a casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós já vamos ver isso na palavra daqui a pouco, no modelo revelado por Deus. Irmãos, a igreja, ela tem que funcionar não como eu quero, não como você quer, não como fulano quer, Beltrano quer, como o grupo de louvor quer, como os professores quer, como os diáconos quer, como sei lá quem quer. Não é assim. Entenderam, irmãos? A igreja, ela tem que funcionar conforme a planta que Deus dá, conforme a orientação que Deus dá. Por quê? Porque a casa que você constrói para Deus conforme o modelo, olha o que acontece. Vamos voltar lá em 2 Crônicas 7, versículo 1. Quando você constrói para Deus a igreja do Senhor, quando você ordena as coisas conforme o mandato de Deus, irmãos, não conforme os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas opiniões, o nosso acho, isso ou aquilo. Deus faz o seguinte: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então, irmãos, lembra aquela presença de Deus, aquelas manifestações gloriosas que tinha havido lá no deserto, lá atrás? Voltam a ocorrer. Volta a ocorrer quando esse derramar do Espírito, irmãos. Volta a se manifestar o poder de Deus, a glória de Deus na sua casa. Quando? Quando a liderança resolve que vai obedecer à voz de Deus, irmãos. Ao querer de Deus. E não... Vamos ver como cada um quer aqui, vamos ver a opinião sua, e daí a gente faz. Não é assim. Estava até dizendo lá no presbitério hoje, né? Irmãos, se a gente começa a mudar a planta da casa, você não pode esperar depois que desça a glória. Porque a casa para Deus habitar, onde Ele enche da glória dEle, o poder dEle, é a casa que você fez conforme Ele mandou. Essa é a casa dEle. Amém? Nós precisamos entender isso. Irmãos e irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia. Deixa aqui guardadinho esse texto, mas abra comigo a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, versículo 2, 1 Pedro 2, que você vai ver que nós somos esta casa do Senhor. Versículo 5, 1 Pedro 2,5 diz assim: também nós mesmos, como pedras vivas que somos edificados casa espiritual,
para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje, a casa do Senhor ela é construída a partir da vida de pessoas. Cada um de nós uma pedra viva. Só que se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós queremos fazer do nosso jeito. E aqui, tanto lá no texto de Moisés, que a palavra do Senhor diz assim, olha, Moisés foi, Deuteronômio diz assim, Moisés foi homem fiel. Ele foi fiel em toda a minha casa. O que significa isso? Ele construiu o tabernáculo conforme o modelo que eu mostrei para ele lá em cima no monte. Davi, irmãos, o homem segundo o coração de Deus, foi a mesma coisa. O Senhor me mostrou e me deu a planta. Isso aqui é por mandato de Deus, Salomão. Faz tudo conforme Deus está mandando. Irmãos, e Salomão faz, e Deus enche com a glória dele. Então, igreja, nós temos promessas do Senhor, derramar do seu Espírito, nos encher esta casa da glória do Senhor, mas para isso, presta bem atenção, nós precisamos fazer conforme o modelo de Deus. Amém? Então, irmãos, não se mova em incredulidade, não se mova, sabe, mas por que assim? Era do outro jeito, e agora? Por quê? Irmãos, deixa Deus ser Deus. Amém? Deixa Ele fazer conforme é o seu plano. Irmãos, a tenda teve seu tempo. O templo de Salomão teve seu tempo. Foi destruído também. Quando Jesus esteve na terra, aquele templo que Jesus ia lá e pregava e fazia milagres, já era outra construção, era um templo de Herodes, que era uma réplica deste templo de Salomão. E hoje, irmãos, o templo somos nós. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, eu, como sábio construtor, por quê, irmãos? Porque a base era Jesus. E ele ia ouvindo o que o Senhor falava com ele sobre a revelação da igreja, e ia escrevendo, e ia fazendo nas igrejas, para onde ele escreveu essas cartas, que é a palavra do Senhor hoje para nós no Novo Testamento, boa parte delas, ele iria fazendo conforme o Senhor mandava, irmão. Não conforme ele sabia, não conforme as pessoas achavam que devia ser, conforme a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, e o último aspecto, vamos voltar lá agora, a 2 Crônicas. Então, esse texto de 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11, o que estava acontecendo aqui? Foi, irmão, na noite, no dia anterior, virou o dia, eles fizeram a consagração do templo. A glória de Deus se manifestou, nós já lemos Crônicas 7, 1 a 6. A glória de Deus se manifesta, irmãos, porque quando você obedece, quando você faz conforme Deus manda, a glória vem, ela virá. Amém, igreja? E aí, irmãos, de noite, lá no secreto, porque sabe, irmãos, por que Salomão fez conforme o mandato de Deus? Porque o seu coração estava inclinado para Deus. Amém? E, irmãos, essa inclinação do nosso coração, a gente geralmente só vê lá no secreto. Não é no público. No público, todo mundo aparenta ser lindo. Só que você sabe o que nós somos de verdade? Nós somos o que nós somos lá na nossa intimidade. Nós somos o que nós somos no lugar secreto. Amém? Então, lá no recôndito da sua casa, não foi na frente de todo mundo, o Senhor vai aparecer a ele. Vamos ler de novo, 2 Crônicas 7:11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício.
Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Irmãos, presta atenção. Todo o tempo é tempo de orar, orar sem cessar. Mas se nós temos altar na nossa vida secreta, irmãos, e nós participamos com fidelidade, com maleabilidade, sendo um barro que se molda nas mãos do oleiro e deixando Deus encaixar a nossa vida como pedra viva aonde Ele quer encaixar, deixando Deus fazer da nossa vida e da vida do outro e da casa dele o que Ele quer fazer do jeito que Ele quer fazer. Sabe o que Ele diz? Que quando nós clamarmos, quando nós intercedermos, a partir desta casa, Senhor, olha o que o Senhor diz. Versículo 15: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Por quê, irmãos? Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, irmãos? Irmãos, aqui começa o segredo dessa vida eficaz de intercessão. Porque se nós queremos clamar, nos humilhar, orar, buscar, nos converter, irmãos, e deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes nós temos nos humilhado, temos orado pelo Brasil, e o Senhor tem ouvido a nossa oração. Mas se nós tivermos vida no altar, se nós deixarmos o Senhor edificar-nos como igreja da forma que Ele quer, irmãos, a eficácia da nossa intercessão não vai ter limite. Quando nós nos encontrarmos como intercessores diante do Senhor, o Senhor diz que vai ouvir. E aí, sabe o que Ele diz que Ele vai fazer? Ele diz que Ele vai sarar a nossa terra. Amém? Queridos, eu gostaria que você ganhasse essa visão neste dia. Eu queria que você deixasse Deus trabalhar com você, com seu coração, a partir dessa palavra. Porque nós precisamos aprender os princípios de Deus, irmãos. As coisas no reino de Deus têm ordem. E nós, às vezes, irmãos, por causa da nossa mentalidade grega, sabe? A nossa mentalidade que não foi renovada pela palavra de Deus, que é conforme a filosofia e a cultura do mundo, a gente acha que a gente pode fazer de qualquer jeito, do nosso jeito, conforme a nossa vontade, conforme o que a gente pensa, conforme o que a gente acha que é certo, conforme o que a gente sente, né, irmãos? Conforme o que a gente crê. Às vezes o que a gente crê não está nem baseado nas escrituras, mas, eu creio assim, eu penso assim, eu acho, eu sinto, né? Irmãos, há uma ordem para as coisas no reino de Deus. Amém? Então, eu queria, em nome de Jesus, que você deixasse o Senhor falar com você a partir dessa palavra. Porque talvez você é uma pessoa que tem orado pelo Brasil, talvez você tenha orado pela tua família, né? Mas se você quer crescer na eficácia, irmão, irmã, você precisa restaurar o altar, você precisa ser um construtor de altar. Você precisa restaurar o altar da sua vida, a presença de Deus na sua vida. Você precisa deixar Deus trabalhar você como pedra viva. E, irmãos, colaborar no processo de construção da casa conforme o modelo do Senhor. O modelo do Senhor. E aí, irmãos, você parte para esta intercessão mais profunda, sabendo que Deus vai respaldar.
Irmãos, Deus respalda aqueles que lhe obedecem. Deus respalda aquele que faz conforme o planejamento dele. Deus respalda aquele que tem altar e o busca. Irmãos, Deus respalda. Deus respalda quem passa pelos processos. Restaura o altar. Deixa Deus te trabalhar como igreja, como membro do corpo, te colocar onde Ele quer, do jeito que Ele quer, na forma que Ele quer. Não fica retrancado, não fica bicudo, não fica, né? Deixa, vai, serve ao Senhor com alegria e inteireza de coração, né? E aí, irmãos, você vai ver o respaldo de Deus sobre a sua vida de oração, sobre a sua intercessão, inclusive pela nossa nação. Amém? Que precisa disso aqui. Ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, queridos, em nome de Jesus, que você se disponha na presença do Senhor para passar por esse processo, para deixar o Senhor trabalhar na sua vida. Amém? Eu gostaria agora de orar por cada um de vocês que tem um problema, que tem uma necessidade, que está precisando de um toque do Senhor na sua vida. Se você está passando por um problema, uma dificuldade, coloca isso agora aí diante do Senhor e nós vamos estar orando. Talvez você fale assim, pastora, está tudo bem comigo hoje, graças a Deus, mas você sente o toque do Senhor com relação à palavra do Senhor. Eu preciso restaurar realmente, completamente o altar na minha vida. Eu preciso ter mais. Talvez você é uma pessoa que fala assim, eu não estou nem praticando, né, a busca a Deus. Ou talvez você fale assim, eu faço uns dias, depois não faço. Faço, depois paro de fazer um tempo. Então, você precisa ter constância. Precisa ter altar na sua vida. Né? Talvez você tenha esse altar, mas você tenha essa dificuldade de entender que as coisas no reino de Deus é segundo o governo dele, é o modelo revelado dele, e não o seu querer, e não aquilo que você acha. Então você precisa entrar em arrependimento, se moldar, se deixar trabalhar, para servir a Deus com alegria e bondade de coração. Amém? E talvez, irmão, você é uma pessoa que ainda está até passando pelo altar, está até, né, já assim, se encaixando no mover que Deus tem para a tua vida, aqui na casa do Senhor, mas ele não tá nem desperto para orar. Não está nem desperto para orar pelas pessoas, para orar pelo Brasil, para orar. Irmão, você precisa. Você precisa acordar. Porque uma das funções da existência da igreja, da casa de Deus, sabe o que é? É nós sermos intercessores. Deus chamou todos nós para intercedermos. Você sabe o que o Senhor fala? E Jesus corrobora essa palavra? É uma palavra de Isaías que diz assim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Então, irmãos, é um lugar de oração para todos, é um lugar onde nós vamos levar as pessoas a ter um encontro com Deus, porque a palavra intercessão é encontro, paga. Você apresenta as pessoas diante de Deus, para que ela tenha um encontro com Deus. Amém? Então, eu vou orar agora, por você que tem uma necessidade, e por você que quer que esta palavra se transforme numa realidade na sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te adoramos. Nós te exaltamos e glorificamos porque o Senhor é este Deus incrível, este Deus maravilhoso, cheio de graça, cheio de perdão, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, Senhor. E a tua palavra diz que os teus olhos estão voltados para nós. O teu ouvido, Senhor amado, está sensível ao nosso clamor. Nós te agradecemos e nós apresentamos agora em intercessão a vida dessa pessoa, Senhor, que está sintonizado conosco, seja agora ao vivo, seja esse que nos ouvirá depois, Pai, mas que tem uma necessidade e está colocando diante do teu trono da graça agora. Pai, no nome de Jesus, nós intercedemos por ele e nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja ouvindo do teu alto trono, Senhor. Pai, enviando a cura, enviando a restauração, enviando a libertação, enviando
enviando a transformação, enviando a mudança que essa pessoa precisa nessa circunstância, em nome de Jesus. Pai, essas vidas que estão dependendo, Senhor amado, de um documento, de um papel, de uma assinatura. Senhor, essa pessoa que está precisando, Senhor, de um liberar, meu Deus, de algo das autoridades, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós decretamos que todo este embaraço cesse agora, em nome de Jesus, e nós decretamos o desembaraçar e a abertura desta porta para esta vida em nome de Jesus. Pai, nós clamamos por aqueles, Senhor amado, que estão passando dificuldades nos seus relacionamentos, estão com problemas com filhos, com marido, Senhor, com pessoas nas suas empresas, no seu trabalho. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos todos esses relacionamentos diante do Senhor e nós te pedimos que haja o agir do Senhor nas mentes e nos corações, que o Senhor traga conciliação, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga transformação, que o Senhor traga mudança, que o Senhor traga, Pai amado, perdão entre essas pessoas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, nós colocamos agora em especial aqueles que estão enfermos e doentes. E no nome de Jesus nós decretamos toda interferência nas trevas, na saúde dessas pessoas, sai agora, em nome de Jesus. Pai, nós decretamos saúde sobre esta vida, em nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Toda gripe, todo mal-estar, todo sintoma maligno, toda dificuldade, seja no sangue, seja nos órgãos, seja nos olhos, seja na coluna, seja no coração, seja no pâncreas, seja no fígado, ser curado agora, em nome de Jesus. Pai, e aqueles que querem, Senhor, atender ao chamado do Senhor, e querem, Senhor amado, crescer na sua vida de intimidade com o Senhor. Restaura o altar destas vidas, Senhor. Restaura, Pai, no nome de Jesus. Que nós sejamos uma congregação de construtores de altar. Senhor, restaura também, Pai, no nome de Jesus, a casa. O aspecto de cada um pertencermos à casa do Senhor e deixarmos nos moldar conforme a direção e a vontade do Senhor. Posiciona cada um de nós no corpo de Cristo, conforme o teu querer, Senhor, conforme a tua vontade, para que desenvolvamos aquilo que o Senhor deseja para nós, em nome de Jesus. E Pai, por fim, desperta cada um de nós para ser este intercessor, esta intercessora. Pai, pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios, pelo seu ministério, pela igreja do Senhor e pelo Brasil. Pai, no nome de Jesus, que cada um de nós, Senhor, se levante na intercessão e se levante, Senhor amado, no nome de Jesus, com o respaldo do Senhor, com o poder e autoridade do Senhor, Pai. Meu Deus, para que haja transformação de todos esses aspectos, transformação desta nação, transformação da igreja, transformação das famílias, transformação dos negócios, transformação dos ministérios, transformação dos relacionamentos, transformação das pessoas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e irmã, Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma semana de vitória, crescendo na presença do Senhor, em nome de Jesus.